Olá, boa noite. Por favor, quando forem entrando, me avisem se estão me escutando bem. Olá, boa noite. Quem for entrando, por favor, me avisa se está me escutando bem. Olá, boa noite. Alguém pode me sinalizar se está escutando, se o áudio está ok? Obrigada. Boa noite. Aqui quem fala é a Lana. Eu sou responsável pelo time do marketing do Quark Clinic. Para quem não conhece, nós somos um sistema de gestão de clínicas e consultórios. Mais do que um sistema, nós trabalhamos realmente com uma solução integrada com centenas de funcionalidades que vão desde prontuário eletrônico até a parte de telemedicina, de medicina do trabalho. Então somos um sistema bastante amplo aí que também buscou se inovar durante a quarentena, né, durante esse período de isolamento social, com novos serviços. Estamos sempre à disposição aqui para fornecer conteúdo, também para quem tiver dúvidas sobre o nosso sistema. E hoje a gente vai ter a honra aí de receber a doutora Isabela. A doutora Isabela é cardiologista e, para quem não sabe, hoje é dia do cardiologista, então essa live é super especial. Vou aceitar aqui a doutora Isabela, que eu acabei de ver que ela solicitou. Para quem está entrando agora, doutora Isabela. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, seu áudio está ok, né? A senhora estava Tá ok, preocupada, né? então já finalizo que para mim eu estou escutando tudo tranquilo. Então, ótimo, viu? Pode Queria, fazer apresentações. queria primeiramente agradecer imensamente pelo seu tempo nessa sexta-feira, nesse dia do cardiologista, nesse dia tão especial, né? E eu sei que a vida de todo mundo está cada vez mais atribulada, ainda mais nesse tempo que vivemos tão atípico, né? Então, queria agradecer muito, né? Não só por hoje, mas por todo o trabalho, né? Doutora Isabela, ela atualmente atua como cardiologista e como ecocardiofragista no HC Cardio, além de também ser professora, né? Compartilhando conteúdo aí da UFRN. Eu também adoro essa parte acadêmica, nunca deixei, também sou professora. Eu não enquadrando aí, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre como anda seu coração, sobre os cuidados com o coração, esse órgão aí tão importante que bombeia sangue para tudo e às vezes a gente só repara nele quando está tendo um ataque cardíaco, alguma coisa mais grave, né? Então, dito isso, queria que a senhora se apresentasse, doutora Isabela, que eu sei que a senhora tem uma carga imensa para conversar e tem muita gente mandando corações aí, elogiando, já estão vendo. São muito queridos. Bom, então, pelo Dia do Cardiologista, eu queria aproveitar suas felicitações. Meu áudio tá bom, não tá? Tá tranquilo, doutora. Tá tranquilo. E eu quero estender as suas felicitações para cardiologistas que são muito queridos para mim. A começar pelos cardiologistas da minha família. Então, parabenizar minha irmã, que é cardiologista, a Luciana, meus cunhados, João, Diogo, que também são exemplos na sua profissão, de dedicação, de competência. Quero aqui estender as felicitações para os meus colegas da clínica, meus sócios. Eu quero dizer a eles que eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles na clínica, no HC Cardio, né? Para quem não sabe. Além dos meus colegas da UFRN, que me acolheram, né? Que todos eles me acolheram. Os colegas do Valfredo Gurgel, onde a gente faz uma cardiologia voltada para o SUS. Então, nós cardiologistas que fazemos esse trabalho SUS, a gente enfrenta também os desafios diários do sistema. Então, para todos esses colegas, familiares, sócios e colegas de profissão, eu gostaria de estender essas felicitações. E agora, o que você preparou para mim? Não, eu queria agradecer também a HC Cardio em geral, né? Que é a nova parceira aí dentro do Quark Clinic, já topou essa proposta. A doutora Isabela travou um pouquinho. O Wi-Fi que deu uma falhadinha. Não, tranquilo, doutora Isabela, mas queria agradecer a toda, tudo certo.
Queria agradecer a toda a equipe do HC Cardio também, que novos parceiros aí do Quark Clinic já toparam esse desafio, né? Compartilhar esse conhecimento nesse dia. E eu queria começar conversando justamente sobre isso, né? A gente sabe que é importante ir ao cardiologista, mas eu comecei a mencionar justamente isso, que muitas vezes parece que as pessoas só vão ao cardiologista quando tem algum sintoma grave, né? Uma dor no coração, alguma coisa. E como a senhora descreveria a importância dessas consultas regulares, né? Fala-se até de cardiologia preventiva, né? Como é que a senhora descreveria exatamente isso? Eu acho que hoje em dia, a tomar como exemplo meus pacientes do consultório, eu acho que esse perfil de pacientes que só procuram o cardiologista quando tem sintomas, ele está reduzindo. Então, a minha sensação é que a gente entrou na era mesmo da medicina preventiva, mais no sistema privado do que no público. Então, infelizmente, essa prática da cardiologia preventiva, assim, de outras especialidades, ela ainda é inferior no SUS. E é por isso que, às vezes, no SUS, quando eu trabalho lá com os meus alunos e residentes da universidade, no Valfredo Gurgel, nós pegamos casos até muito mais graves do que nós pegamos no dia a dia no consultório privado. O que a gente tem que deixar de mensagem para todo mundo que está assistindo é que nós precisamos fazer a prevenção. A cardiologia, ela começa já no momento de identificar os fatores de risco. Então, se eu tenho pacientes que não sentem nada, isso não quer dizer que eles não possam ser de alto risco cardiovascular. Então, qual é a importância da gente triar esses pacientes numa consulta? Então, primeiro, os pacientes vão ao nosso consultório e são submetidos a uma anamnese, tem que ser uma anamnese criteriosa. O que nós vamos fazer nessa conversa, nossa anamnese? Então, primeiro, nós vamos começar a identificar esses fatores de risco. Quais são? Os clássicos, que todo mundo conhece. Tem pressão alta, tem diabetes ou pré-diabetes, está com peso adequado, não está, é fumante, bebe em excesso, pratica atividade física. Então, numa consulta preventiva, você consegue identificar todos esses fatores de risco. Muitas vezes o paciente nem sabe que tem. Quantas vezes a gente se questiona, o senhor é hipertenso? Não, não sou hipertenso. Aí, logo na primeira medida da pressão arterial, na primeira aferição, você já pega valores extremamente elevados. Realmente, uma vez minha pressão deu alta e deu isso. E nesse momento, você não saber que tem um fator de risco é até um agravante que como nunca antes foi, né? Com certeza. Então, o que os pacientes têm que saber? Os fatores de risco agravam seu risco cardiovascular e muitas vezes são assintomáticos. Eles não sentem nada. O que é normal é ter sintomas de pressão alta ou não ter. O normal é não ter. Então, você deve ter ouvido alguém falar da tua família, eu não tenho pressão alta, eu nunca senti nada, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor na nuca. Então, o paciente ele precisa saber que pressão alta não dá sintoma. Então, é a primeira situação. Pressão alta não dá sintoma na maioria dos casos. Eu brinco que sorte quem tem sintoma e consegue identificar. Segundo, colesterol não dá sintoma. Diabetes não dá sintoma. Né? O próprio sedentarismo, a pessoa acha que está numa boa. E isso vai se somando. Então, quando a gente faz essa parte da cardiologia preventiva, o primeiro passo se eu estou falando de prevenção, é porque o paciente veio te procurar sem sintomas. Essa identificação dos fatores de risco, através dessa identificação, é que nós vamos definir o risco global do meu paciente. E eu consigo, através da quantificação, primeiro, através da idade, da presença de quantos fatores de risco ele tem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu tenho 30 anos, que só tem hipertensão, ele só tem um fator de risco. Entretanto, se eu estou vendo um paciente de 60, que tem, além dos 60 anos, que já é risco por si só, e tem pressão alta, colesterol, é tabagista, ele já não é mais um paciente de baixo risco cardiovascular. Ele já passa a ser um paciente de alto risco cardiovascular. E aí o contexto do acompanhamento desse paciente, ele é outro. Então, a consulta preventiva, ela serve para isso, identificar os riscos. É engraçado isso que a senhora falou. Eu falo assim com os meus pacientes, está nas diretrizes.
Pode falar. É interessante que a senhora falou muitos pontos, porque a senhora vive uma realidade dúbia, né? Tanto do setor privado quanto do setor público na parte do SUS, né? Como é a realidade, infelizmente, no nosso país ainda é muito. Mas mesmo assim, eu fico pensando que na minha família, você falou, na nossa família sempre tem alguém. Meu padrasto, super, obviamente, esclarecido, tudo, teve dificuldade para identificar a pressão alta, porque, como a senhora falou, era sintomático, ele não sentia nada. Então, só quando ele teve, né? como falamos aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, um piripaque, foi que ele realmente percebeu, né? E aí até a Carla, Paula, que está assistindo com a gente, disse, prevenção é a palavra. E eu aproveito até para comentar que a interação aqui está bem grande, e para dizer que quem tiver alguma dúvida, qualquer colega da doutora, ou até os médicos de outras especialidades que estão aqui mais como pacientes também, né? Podem mandar suas dúvidas aqui, que eu estou de olho para dar uma olhada em relação a isso, né? E eu ia até perguntar justamente a diferença em relação às finalidades desses exames, né? Que até a senhora começou a falar um pouco em relação aos exames. Sabemos que a cardiologia, né, ela tem uma gama de exames muito grande e são vários nomes complicados que muitas vezes a gente não entende, né? É eletrocardiograma, é o Holter, né, que você passa o dia todo, o teste ergométrico, o mapa. Como é que isso ajuda nessa parte dessa cardiologia preventiva para cuidar do nosso coração? Primeiro, eu queria dizer que não tem receita de bolo. O pacote de exames não é igual a todos, né? Então, não tem como chegar... Às vezes eu recebo o bilhete de paciente, doutora Isabela, eu quero ir para sua consulta, já me mande todos os exames que a senhora quer que eu faça. Não é assim, né? A gente primeiro a gente precisa avaliar como é que está o quadro clínico geral do paciente, quando foi as últimas vezes que ele fez os exames. Eu diria que pelo menos uma vez por ano, todo paciente adulto, pelo menos acima de 40 anos, os que forem rígidos abaixo de 40, desconsidere, tem que fazer exames de laboratório de rotina. Pelo menos isso. E uma consulta clínica de rotina, que não seja com o cardiologista, mas com o clínico geral, a mulher com o seu ginecologista. Por que uma consulta clínica? Numa consulta clínica simples, você, por exemplo, identifica se o paciente é hipertenso ou não, através da medida de pressão arterial. Numa consulta simples, você avalia o histórico familiar e a predisposição daquele paciente dele ter doença cardiovascular. Ora, meu pai e minha mãe nunca tiveram nada, não tem pressão alta, não tem diabetes e nunca infartaram. O meu risco vai ser menor de ter pressão alta, diabetes e de infartar. Certamente. O risco ser menor não quer dizer que o risco inexiste. Isso tem que estar claro. E tem hábitos também, assim, mais hábitos, assim, como a senhora falou do sedentarismo. Às vezes a gente não tem essa parte do fator genético, mas se alimenta mal. Teve até alguém que falou que fuma, come torresmo, né? Alguém comentou aqui. Então, seria essa parte que também acaba agravando, né? É, claro. Os termos que a gente usa em cardiologia são o seguinte: fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Então, vamos dar o exemplo dos não modificáveis. É a idade. Alguém impede a idade? Só se você morrer cedo. Outro fator de risco não modificável é a sua genética. Então, por exemplo, meu pai morreu de 50 anos com infarto. Que trágico. A minha genética está ruim para isso também. Porque infartos em doentes jovens exibem uma carga genética maior. E agora, por exemplo, isso eu não posso modificar. O que eu trago na minha genética e a minha idade, eu não posso modificar. Entretanto, o que é importante que os pacientes saibam é que todos os outros são modificáveis. Então, controlar a dieta, fazer exercício, controlar peso, controlar pressão, diabetes, colesterol e parar de fumar, tudo isso é modificável. Então, os não modificáveis, paciência, são coisas da vida. Agora, eu tenho muitos modificáveis para mudar. Agora, vamos à sua pergunta dos exames. Nunca pode faltar exame de sangue e bom exame clínico. Então, vamos começar no básico. O que a gente faz de exame clínico? Além de verificar pressão e frequência, eu não abro mão nunca de avaliar o peso e o índice de massa corporal. Porque a gente sabe que os indivíduos sobrepeso e obeso têm pior risco cardiovascular. Também não abro mão de verificar a circunferência abdominal.
que ela é muito importante. A gente sabe que essa adiposidade, essa gordura visceral, ela está mais relacionada a eventos cardiovasculares. Então, aumento da gordura abdominal. Então, a medida da circunferência, ela deve ser normal. E as medidas hoje são rígidas da circunferência. Tem que ser menor que 94 em homem, menor que 80 em mulher. Gostaria que todo mundo em casa pegasse sua fitinha e já começasse a fazer. Não pode puxar a respiração. Depois que você avalia isso na consulta clínica, é obrigatório pedir os exames laboratoriais. Pelo exame de laboratório, você já checa tudo: glicose, colesterol, função renal. Você já dosa como é que está seu hormônio tireoidiano, que pode estar implicando no aumento de peso, na hipertensão. E depois, partindo desse momento básico, a gente faz o eletro na consulta. O eletro, ele é importante, embora ele não seja muito sensível, ele tem uma capacidade de detectar doenças em geral em torno de 30%, principalmente das obstruções coronarianas. Mas ele é uma peça importante. Se o paciente está referindo um pouco de taquicardia, avalia-se o ritmo. Se o paciente conta de tontura, avalia se o coração está muito lento ou muito rápido. Se ele é hipertenso, avalia-se se o coração pode estar crescidinho. E depois desse kit básico, nós temos o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Esse é super importante para avaliar o tamanho, a função do coração, as válvulas cardíacas, que a gente ouve falar dos sopros cardíacos. Entretanto, um paciente não pode achar que fez um eco, que é um ultrassom cardíaco, e a gente ouve sempre aquela pergunta: e aí, doutora, minha veia está entupida? Minhas artérias estão entupidas? É um exame que não te fornece esse dado. Então, eu tenho um ecocardiograma, que é um exame simples, é um exame valioso para avaliar tamanho, função, válvulas, mas eu não tenho capacidade de avaliar a obstrução coronariana. Para isso, a gente tem um exame fundamental na prática, fácil de fazer, de baixíssimo risco, que é o teste ergométrico. Pelo teste ergométrico, como você vai fazer esforço, você consegue avaliar se o paciente induz isquemia miocárdica. O que é isquemia miocárdica? É a obstrução coronariana. E o paciente numa esteira pode sentir dor no peito, ele pode ter alterações no eletro. Então, um simples teste de esforço pode levar. Agora, todo mundo que me procura vai fazer teste de esforço? Não necessariamente. É para isso que você precisa avaliar os riscos daquele paciente. Então, todo paciente que tem pelo menos um risco intermediário, ou seja, ele é hipertenso, tem colesterol, tem um pré-diabetes, esse paciente é interessante fazer um teste ergométrico. Inclusive, para o hipertenso, a gente vai avaliar o comportamento da pressão durante o esforço, tá certo? O paciente que se queixa de dor no peito, então, mais uma razão para se fazer um teste ergométrico. Ah, mas, doutor, eu não posso fazer um teste ergométrico porque eu estou com um problemão no joelho. Nós temos outros exames para substituir. Exames que você não precisa fazer o esforço, como, por exemplo, um eco com estresse farmacológico, uma cintilografia. Mas são exames bem específicos e quem decide é o cardiologista. Você comentou do Holter. O Holter, nós temos dois exames que monitoram o coração ou a pressão em 24 horas. Um é o Holter, que é uma monitorização eletrocardiográfica de 24 horas. Ele a gente não faz tanto na prática da prevenção, mas a gente faz quando o paciente tem sintomas de palpitação, sintomas de arritmia, né? Então, se o paciente fala: ai, doutor, toda vez que eu vou dormir, meu coração dispara, eu vou fazer isso, meu coração acelera. Então, o Holter, principalmente se você não flagrou uma arritmia no momento da consulta, o Holter vai te monitorizar 24 horas. E com isso você tem a possibilidade de diagnosticar uma arritmia. Paralelamente ao Holter, nós temos o MAPA. A MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É naquele paciente que a gente tem dúvida se ele é hipertenso, porque não se esqueça que existe aquela velha entidade chamada hipertensão do avental branco. O paciente não tem pressão alta, mas ele vai tão nervoso para o médico que a pressão tá alta. Ele chega para cá: não, doutor, minha pressão não é alta, não. Ele chega: a pressão é normal. Ah, não, mas tá 16/10, sua pressão é alta. Não, minha pressão não é alta. E a gente fica naquele embate: sua pressão é alta, sua pressão não é alta. Então, para isso serve a MAPA, que é a monitorização ambulatorial, em que a gente consegue diagnosticar em 24 horas o percentual de medidas alteradas. Se esse percentual for acima de 50%, o paciente é hipertenso. Se for abaixo, não, ele tem algumas oscilações. Tá compreendido? Claro que tem muito mais exame. Nós temos a tomografia de coronária, a ressonância cardíaca,
Mas isso são exames mais precisos e que ele entra, tipo, eu diria, num segundo passo da prevenção, tá certo? Não, concordo plenamente, doutora. É engraçado porque eu também tenho uma tia que diz isso, quero fazer o check-up completo, aí já diz isso que cada caso é um caso, né? Eu Até a digo doutora... que os exames têm que ser pensados, não tem que ser uma receita de bolo. Que bom, O bom clínico é aquele que consegue convencer seus pacientes de que aquilo não é importante, mas aquilo sim. Então, os exames eles têm que ser raciocinados. É muito fácil pedir exame, difícil é escolher de forma criteriosa. Tá é certo? verdade, é verdade. E um exame sem um porquê, sem uma causa, sem uma investigação, não faz nem sentido, né? Às vezes traz mais dúvidas do que informações precisas, né? É verdade. Até a doutora Fernanda comentou que alguns parâmetros são modificáveis na longevidade, né? Até a doutora aqui comentou exatamente em relação a isso. E até, assim, pegando um gancho em relação ao momento que vivemos, né? E para essas pessoas que a senhora tanto frisou, que algumas pessoas já têm alguns riscos, né? Que não tem como modificar, mas tem como conviver e tem como até, vamos dizer assim, trabalhar contra, né? E trabalhando contra a maré e justamente, às vezes, muitas vezes ganhando e aprendendo e fazendo em relação a isso. Como é que a senhora, o que a senhora recomendaria para esses pacientes que têm alguns fatores de risco cardiovascular nesse momento que a gente vive, em que acaba se tornando um grupo de risco, né, para a Covid? Claro que as pessoas às vezes se enganam, não significa que essa pessoa é mais suscetível a pegar. Mas se, quando tivesse a Covid, né, teria mais riscos de ter um caso grave. E nessa situação, como é que a senhora, o que a senhora recomendaria para esse tipo de paciente? Então, eu acho que, em primeiro lugar, essa situação pandêmica, ela gerou muito pânico. E isso tem, não que esse motivo não seja motivo de preocupação, é motivo de muita preocupação. Tanto que a gente insiste nos pacientes de risco que mantenham, de fato, o isolamento, principalmente nesse momento que retornou o isolamento vertical, ou seja, dos grupos de risco, eu acho que ainda é importante. Só que a gente não pode entrar em pânico. Está sendo muito comum na nossa prática de consultório os pacientes chegarem com a pressão descontrolada, necessitando de muito ansiolíticos, tendo dor no peito, tudo por um estresse exacerbado por essa condição. Então, a primeira coisa, se você faz tudo direitinho, se você evita aglomeração, festas, calma, fiquem tranquilos. O estresse, todo mundo sabe que não faz bem para o coração, né? E em relação, como é que eu faço com meus cardiopatas e com o meu grupo de risco? Primeiro, eu não gosto daqueles jargões. Hipertenso é grupo de risco. Cardiopata é grupo de risco. Porque existem hipertensos e hipertensos. Existem os hipertensos super bem controlados, que não têm cardiopatia, que a gente faz um eco, por exemplo, e um eletro, nem parece que aquele paciente é hipertenso. Porque a hipertensão faz mal para o coração se mal controlada. Se mal controlada, ela gera sobrecarga, aumento do coração e com o tempo isso leva a uma disfunção e uma insuficiência cardíaca. Esse paciente sobrecarregado com disfunção é o paciente com maior grupo de risco. Aquele hipertensozinho que está bem controlado, não tem nada, calma, não é bem assim. O que eu diria é que os fatores de risco nesse momento de pandemia têm que estar controlados. Então, se você é hipertenso, não deixe de tomar seu remédio de pressão. Não deixe de visitar seu cardiologista se você acha que não está bem, por medo de ir ao consultório. Se ele é diabético, agora é o momento ideal da sua diabetes, tá top. Assim como os outros fatores de risco. Se você tem deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas, agora é o momento de você corrigir. Mas não fazer, eu sou hipertenso, então agora eu vou tomar tudo, eu quero tomar isso, quero tomar aquilo, quero tomar aquilo. Não é assim. O controle dos fatores de risco nesse momento é o mais importante para que esses pacientes não evoluam com as formas graves do Covid. O coronavírus todo mundo pode pegar, mas a gente sabe que tem grupos que são mais suscetíveis a evoluir com as formas graves, com pneumonia e, infelizmente, até o óbito. Mas a gente não pode falar, porque no início da pandemia começou a chover. Meus colegas cardiologistas que possam estar na sala devem confirmar o que eu estou querendo dizer. No início, os pacientes nos procuravam para pedir atestado para não trabalhar pelo simples fato de tomarem remédio de pressão. E não é assim.
A hipertensão bem controlada, quer dizer, ela te torna de um grupo de risco mais baixo, assim como eu que não tenho hipertensão, né? Muito importante nesse período de pandemia é não exagerar na atividade esportiva. A atividade física em excesso, ela é um pouco ela compromete um pouquinho o sistema imunológico. Principalmente Então, se você não tiver o hábito, né? Principalmente quem não tem o hábito. Porque eu que tenho o hábito, é diferente, né? Eu treino há 2 anos, então manter em casa é ok, mas parece que as pessoas ficaram assim, meio realmente neuróticas, né? Despertou um medo muito grande. É importantíssimo. É importante agora, obviamente, ter peso correto. Porque nós temos observado em várias publicações que as formas graves do Covid estão acontecendo principalmente nos pacientes obesos. Isso é uma constatação. Então, eu brinco com os meus pacientes no consultório que estão obesos ou sobrepeso. Esse é o momento de vocês se estimularem, porque a obesidade, ela não é ruim só para o Covid, ela é ruim para outras doenças respiratórias. E ela é péssima para o sistema cardiovascular. Ela leva um estado hiperadrenérgico ruim, aumenta a pressão, aumenta a chance de diabetes e pré-diabetes. Então, nesse momento de pandemia, se você tem receio de evoluir com as formas graves do Covid, os fatores de risco têm que estar controlados. Você deve praticar atividades físicas que são sabidamente boas. Então, praticar caminhada, ciclismo, fazer mesmo um exercício fitness. Mas não é o momento de repente, você querer virar triatleta, maratonista ou crossfiteiro. Entendeu? E seguindo os vídeos do YouTube sem ajuda profissional, né? Aí segue uns vídeos de YouTube sem ajuda profissional e acaba piorando, fazendo destrabalho. Né? Então, nesse momento da pandemia, é o momento de estar saudável. Não exagerar em nada. Não exagerar no cigarro, porque você está muito estressado. Não exagerar no ansiolítico, porque futuramente vai ser difícil desmamar. Não exagerar no esporte. Não ser radical com nada. E, principalmente, ter a cabeça do lugar. E ter a cabeça no lugar é importante você fazer o quê? Desligar um pouquinho a televisão. Né? Eu acho que isso a gente tem ouvido bastante. Verdade. Então, nesse momento é o melhor momento de praticar hábitos saudáveis. Passa tanto tempo entre telas durante essa pandemia, né? Que é tanta luz azul nos nossos olhos que realmente um tempo para ler um livro, ficar com os filhos, né? Até a doutora Isabela queria fazer. Não é só ruim. A luz azul, assim, falando no contexto de celular, ela também traz muitas informações valiosas, mas tem que tomar cuidado com as informações falsas, com os excessos, checar as fontes, porque isso acontece. Hoje mesmo chegou um paciente no meu consultório e eu perguntei, olha, você está tomando seu remédio de colesterol? Não, de jeito nenhum, porque eu vi no YouTube um médico falando que eu não devo tomar remédio de colesterol, que o colesterol é importantíssimo. Eu falo, peraí, o senhor tem doença cardíaca, tem um estente coronariano, as estatinas são usadas aí desde a década de 80, eu acho que a gente tem. Então, você vê uma publicação que diz que remédio de colesterol faz mal, e aí você quer derrubar todas as publicações e todos os consensos de diretrizes nacionais e internacionais que provam que aquela medicação é boa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações que são propagadas nas redes sociais e nas mídias, né? E eu trabalho com comunicação, né? Então essas fake news, como são chamadas, infelizmente fazem um desserviço. E às vezes a gente também tem que ter cuidado com a nossa parcela, né? Porque principalmente essa parte médica, no momento tão sensível que vivemos, porque quando compartilhamos algo sem saber, a gente também acaba contribuindo, né? Então, claro, negativamente ou positivamente, né? É verdade. Então, é melhor às vezes perguntar na dúvida para o seu médico do que chegar já compartilhando. E, doutora Isabela, eu até queria fazer um comentário. Que a senhora, eu tenho certeza, é muito admirada, viu? Pelos seus pacientes e pelos seus amigos. Porque eu não consigo nem ler todos os comentários. Mas a Ju Gonçalves, por exemplo, comentou que a senhora é uma profissional diferenciada e médica que cuida do coração físico e do coração emocional. Obrigada! Eu comentei exatamente isso porque eu percebi na fala da senhora justamente uma preocupação
holística, uma preocupação 360, né? Porque realmente ninguém é só o coração que bombeia, todo mundo é Mas eu justamente lhe pergunto, tudo, né? as doenças da alma, elas afetam o coração. Existe uma síndrome, a síndrome de Takotsubo, que meus colegas aqui, que é também chamada de Broken Heart Syndrome, que é a síndrome do coração partido. É aquele que o paciente tem um forte estresse emocional e aí isso afeta, o paciente mimetiza um infarto. Na realidade, ele tem um infarto, mas não pelo infarto clássico de obstrução, mas por um espasmo coronariano causado por aquele intenso estresse emocional. Inclusive, eu já vi relato no próprio COVID dessa síndrome, em pacientes que tiveram COVID e essa síndrome do coração partido. Então, as doenças da alma, elas afetam o coração. Eu lhe pergunto, quando você toma um susto, quando você está ansiosa, o que você sente? Você não sente o seu coração acelerar? Com Quando certeza. você sente. Então, o coração é o órgão que a gente sente em vigência dos descontroles emocionais. Então, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade e trabalhar com essa parte multiprofissional da medicina. Então, hoje, eu não gosto de trabalhar sozinho. Da mesma forma que eu falei que meus pacientes não podem estar acima do peso, eu quero uma nutricionista me ajudando. Da mesma forma que eu não quero meu paciente sedentário, eu sou fã dos educadores físicos que nos ajudam e dos fisioterapeutas que nos ajudam na reabilitação e na reeducação física. Assim como eu acho o estresse fundamental, eu preciso dos nossos colegas psicólogos nos auxiliando em determinados pacientes. Então, a cardiologia, ela precisa ter uma abordagem de múltiplos profissionais. Eu dou maior valor a todos e eu digo que meus pacientes que acompanham com todas essas equipes, o índice de sucesso ele é muito maior. Muito maior. Então, fica aqui o meu... Como é que eu vou dizer? O meu elogio a eles e a minha admiração por todos esses profissionais que nos ajudam a trabalhar com o sistema emocional e físico desses pacientes. Doutora Isabela, eu já virei sua fã pelo seu pensamento tão humilde e tão agregador de outros profissionais e na sua fala tranquilizadora. Sério mesmo, ó, vou virei sua fã. Já já vou ver seus pacientes também, porque amei. Eu até perguntando um pouco assim nesse cenário de pandemia que acaba sendo muito discutido, a senhora tem alguma opinião relacionada à telemedicina na cardiologia? Porque é claro que assim, os exames eles têm que ser presenciais, mas essas pessoas que ainda estão num isolamento vertical, né, que a senhora até mencionou, e às vezes estão ou em alguma situação que tem um familiar com sintoma de Covid, né? Passei já por essa situação e às vezes a telemedicina é um recurso. Como é que a senhora vê a telemedicina que foi permitida durante esse período pandêmico na sua especialidade de cardiologia? Olha, eu aprendi a enxergar a telemedicina. Eu aprendi a enxergar. Eu falo que esse momento da pandemia, ele nos ensinou muita coisa. Várias coisas. Uma delas, para nós médicos, é aprender a enxergar a telemedicina como uma ferramenta muito eficaz para avaliação dos nossos pacientes. Eu não vou falar que eu tive uma experiência enorme, mas eu fiz várias chamadas por vídeo, assim como nós estamos fazendo. E assim, eu lhe asseguro que foram consultas mais demoradas do que eu costumo fazer na minha prática de consultório. Eu falo que foi tão agradável que quando eu vi eu já estava me perdendo, já estava falando de outras coisas, de pai, de filho, de irmão, porque como não tinha a parte do exame físico, a parte, né, de tocar o paciente, a gente se estendia muito mais na conversa. Então, hoje, eu vejo a telemedicina como algo que chegou para ficar. Eu também. E eu não me importo. Eu conversei com os meus colegas da clínica. Eu gosto do atendimento presencial. Eu gosto de verificar a pressão. Eu gosto de pegar. Eu gosto de medir. Eu gosto de ver o paciente. E alguns choram, alguns... A gente percebe na fisionomia que às vezes ele precisa daquele atendimento presencial. Mas, mesmo que eu não faça o primeiro atendimento por telemedicina, eu posso fazer o retorno dele. Checar os exames, passar os resultados, e isso faz com que até nós e o paciente, a gente ganhe até um pouco de tempo no dia a dia.
não é verdade? Então, eu tive momentos muito agradáveis com os meus pacientes em teleatendimento. Eu acho que é uma situação que veio para ficar. Eu ainda preciso me aprofundar mais nas plataformas, porque eu acabei fazendo videochamada por FaceTime, pelo WhatsApp, mas eu não usei muito as plataformas digitais para emitir receita e tal, mas nós estamos implementando junto com vocês da Quark Clínica toda essa estrutura para que a gente possa viabilizar isso de forma mais objetiva para os nossos pacientes. Eu estou gostando muito desse sistema. Hoje mesmo eu passei em casa laudando o prontuário, checando, tirando dúvida de paciente, porque meu prontuário estava em casa. Então, esse sistema nos ajudou demais. Eu não queria nem puxar a sardinha para o nosso lado, mas Mas eu que até participei desde a época dos testes da telemedicina. A nossa telemedicina, além de ser super segura, ela é integrada ao prontuário, que facilita ver o histórico do paciente, né? Hoje eu passei umas 2 horas trabalhando aqui à tarde, né? Então, a gente... Hoje, eles têm mais acesso a gente. Isso, né? E eu então, penso também... Você viu meu holter. Oi? E eu penso também, sabe, doutora, que a telemedicina pode ser um fator que vai ajudar no encurtamento das distâncias para quem vive no interior, né? Então, imagina que tem também essa situação, né? E a senhora poder ver, né? Porque, obviamente, que num momento que a gente vivia urgente, faz pelo WhatsApp, resolve, mas é diferente fazendo um sistema com segurança, com prontuário eletrônico, com histórico do paciente. Realmente foi uma coisa que nossos programadores viraram a noite para resolver. E, assim, muito bom. Concordo plenamente que tem consultas, principalmente numa área tão sensível quanto a cardiologia, que nada substitui o contato humano, né? Porque a parte tecnológica a gente vem para ajudar nessa questão do encurtamento da distância, de pacientes que às vezes não tem como ir pela situação que a gente está vivendo, né? Às vezes tem caso de Covid dentro da família, né? Não está podendo sair. E às vezes está tão tenso que também está com essa situação, né? Até sua paciente, eu sou paciente elogiando, viu? Tereza Belo comentou que a senhora é uma profissional competente, humana e trabalha com amor. Posso afirmar que eu sou paciente há muito tempo. Doutora Tereza, a doutora é sua paciente também, né? Doutora Tereza, ela também, eu retribuo, que ela também é muito querida pelos pacientes dela. Obrigada, Tereza. Quantos medicamentos usados na fase inicial do Covid você orienta, é a favor? Olga Rocha questionou aqui a senhora. Certo. Olha, veja bem, todos nós sabemos que o protocolo precoce, ele ainda é um pouco falho em termos de... Não é que ele é falho, não estou falando em resposta. Esse é um assunto um pouco polêmico sobre o tratamento precoce, mas eu quero passar para vocês a forma técnica que eu enxergo isso. Só fazer observação, doutora Giana está dizendo que se você não mandar um oi para Goiânia, para ela não vai dormir. Então, acho que para a gente ajudar a insônia, a senhora deve falar um oi para ela. Porque ela está aqui, ó, dizendo que vai ter insônia. Doutora Giana é minha colega de faculdade. Manda um beijo para as minhas amigas de faculdade também. Estou ajudando a insônia das suas colegas de trabalho aí, porque elas têm muito amor e admiração, já estão vendo aqui. É uma grande amiga que eu tô com muita saudade dela e do meu triozinho, a minha panelinha da faculdade, Priscila. Desculpa fazer essa interrupção, mas é que eu vi que eu estava aqui. Isso. Pra G e para as minhas amigas, eu mando um beijão, dizer que eu tô morrendo de saudade, viu? Ela é uma excelente coloproctologista, pena que não está no nosso meio para nos ajudar a cuidar dos nossos pacientes. Então, você está perguntando dos protocolos. Foi a Olga. Olga perguntou em relação. Olga perguntou. Veja bem, é um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Por quê? O que eu posso passar para vocês é o seguinte: o que tem de evidência clara na literatura e o que ainda não tem. Então, o que foi publicado com grande evidência na literatura é o uso dos medicamentos em segunda fase do COVID, que praticamente se inicia após o 6º, 7º dia, que são aqueles pacientes que já têm pneumonia instalada, que muitas vezes precisam de oxigênio.
Aí nós temos já publicações com estudos randomizados, robustos, que nos fizeram acreditar que aquelas medicações realmente funcionam e que a gente não deve deixar de usar. Então, um exemplo é o uso do corticosteroide, para quem tem pneumonia e necessita de oxigênio. O uso do anticoagulantes, o uso do Remdesivir, que é um antiviral para pacientes mais graves. Esses estudos já mostraram uma eficácia clara no COVID e eu falo que a gente não tem dúvida de que isso tem que ser incorporado na prática clínica, como está sendo. Se você hoje avalia o porquê do sucesso do tratamento, a gente avalia muito esse conhecimento que está sendo feito, está sendo acumulado no tratamento do COVID, principalmente da fase da pneumonia. O protocolo precoce, por que ainda gera dúvida? E eu prefiro até aguardar novas publicações para dar essa opinião. Porque no momento não tem nenhum estudo clínico randomizado que comprovou a eficácia dessas drogas, como a ivermectina, a cloroquina, a hidroxicloroquina. Saiu um estudo recente de hidroxicloroquina em pacientes leves a moderados. Mas aí tem a dúvida se começou precocemente ou não. Mas nesses pacientes leves a moderados, ela não mostrou benefício. Não mostrou malefício nos pacientes cardiopáticos. Mas também não mostrou benefício. Não é verdade? Então, o que acontece? Eu sei que vão sair novos estudos da cloroquina em pacientes em fase bem precoce. Eu estou ansiosamente aguardando esse resultado. E, sinceramente, seria ótimo que funcionasse de fato. Hoje eu não posso garantir que funcione, mas se funcionar, se realmente um estudo em fase precoce, ou seja, no primeiro dia que você tossiu, que você espirrou, você usar protocolo precoce vai evitar a pneumonia, nossa, que notícia melhor para todo mundo? Não teria notícia melhor que essa, mas ainda eu não tenho esse dado em mão, então eu prefiro aguardar essas publicações. O que tem a respeito de drogas preventivas, então houve uma publicação recente do uso profilático da hidroxicloroquina, ou seja, aqueles pacientes que tiveram contato com paciente COVID, que moram na mesma casa, a hidroxicloroquina profilática, ela não preveniu o aparecimento do COVID, tá? Então, comparando quem tomou, quem não tomou, quem tinha que ter COVID, teve mesmo, não teve diferença estatística entre os dois grupos, tá certo? Então, o que eu digo? Os meus pacientes me conhecem, eu tenho uma tendência de ser um pouco mais quadradinha quando o assunto é evidência científica. Então, eu aguardo ansiosamente novas evidências para que eu saiba se vale mesmo a pena utilizar esse protocolo em fase precoce, tá certo? Sem querer entrar em polêmica, porque eu acho que não cabe polêmica quando o assunto é ciência e opinião médica, né? Não, concordo plenamente. E sem falar que o Covid-19, apesar de já ser uma doença conhecida, até cachorro eu descobri que tomou vacina para isso. Eu fiquei impressionada. Eu aguardo, além de novas publicações, acho que todos nós aguardamos ansiosamente os resultados da vacina, né? Quando eu vi que meu cachorro assim tomava, eu pensava, nossa, se já tem, eu ainda não tenho, né? Sabe, em relação a isso. Mas eu acho que a senhora está certíssima. Em relação a isso, é tudo muito novo o momento que estamos vivendo e um pouco de cautela, né, não leva a mal. Até para completar aí com a última questão do dia, né, senão a gente não sai daqui hoje, a doutora Jeana, ela comentou, nesse período de estresse que estamos vivendo, cortisol alto, eu não sou da área, perdão se eu errei, viu? Cortisol alto, cinicamente, catecolamina elevada, hipertensão por estresse. A senhora entra com antihipertensivo ou com ansiolítico? Ai, que pergunta boa, né? Eu acho que isso tem que ser avaliado com cautela. Peço perdão se errei algum termo técnico, porque ela é bem pequenininha. Os pacientes estressados, que estão mais estressados, eles, obviamente, eles têm maior liberação de catecolaminas. O que são catecolaminas? Nada mais é do que a adrenalina, tá? A nossa adrenalina. Então, as catecolaminas são uma das representantes da adrenalina. E o cortisol basal costuma se elevar em pacientes mais estressados de fato. Bom, eu acho que a gente deve individualizar cada conduta. Então, por exemplo, se eu conheço um paciente de longa data e vejo que ele nunca foi hipertenso, nunca foi.
Os valores de pressão arterial são todos normais, ele segue a risca, ele tem seus fatores de risco controlados, ou seja, ele controla a sua alimentação, ele faz exercício e, de repente, ele está numa carga emocional altíssima e começa a ter picos de pressão e taquicardia. Nesse paciente, eu prefiro iniciar ansiolítico, terapia, intensificar um pouquinho o exercício, práticas que a gente sabe que sabidamente são relaxantes, como yoga, orientar algumas outras medidas. Entretanto, se você pega um paciente que está todo descontrolado, está acima do peso, que está vindo com picos hipertensivos com mais frequência, às vezes é necessário fazer o antihipertensivo, mas se tem estresse, eu não vou fazer só o antihipertensivo. Eu vou fazer o antihipertensivo, o ansiolítico e usar desse contexto multidisciplinar para controlar aquele estresse daquele paciente. Então, eu acho que depende de quem você está lidando. Mas eu acho que uma terapêutica não invalida a outra. Decidir por iniciar um antihipertensivo não invalida naquele paciente também de iniciar um ansiolítico e incentivar as boas práticas. Entendeu? Então, é uma decisão individualizada mesmo. Não dá para eu falar, não, ansiolítico em todo mundo e acabou, né? Super embasado, né? Porque realmente isso até tem muitos ansiolíticos que são tarja preta, né? Como a senhora até comentou, né? E a gente não pode esquecer que muitos ansiolíticos, principalmente o da classe dos benzodiazepínicos, eles também causam dependência. Então, se a gente entra na hiperprescrição, ou seja, na prescrição desenfreada de ansiolíticos, você tem uma chance de tornar o seu paciente dependente químico do ansiolítico. E é uma situação extremamente desagradável, porque em alguns pacientes isso é um caminho sem volta. Então, aí entra muito a prática da terapia e de terapias complementares, que auxiliam o paciente a falar. Tem a minha grande amiga psicóloga, ela diz, o paciente, ninguém fica sem problemas. Todo mundo tem problema. A questão é como você administra seus problemas. Todo mundo sofre um pouquinho. Não existe vida sem um pouquinho de sofrimento. Então, o paciente ele tem que saber que ele não precisa ficar tomando ansiolítico antidepressivo para viver sem sofrimento, porque todo mundo vive, né, com um pouco de ansiedade, todo mundo tem depressão, e às vezes você saber ministrar aquilo, às vezes é até melhor, porque aquilo pode ser um problema pontual, não é? Que você ajuda até você a conhecer os seus ganhos depois. Você vai conseguir levar aquele aprendizado para outros problemas que ainda virão. Não existe ausência de problemas. Não é verdade? Nós estamos vivendo um grande agora. E eu acho que tem vários métodos de saber controlar, né? Então, eu acho muito interessante. Pode falar. Agora, que essa parte emocional tem afetado muito a saúde cardiovascular, está. Então, agora é o momento importante de se manter mais saudável como nunca. Enfim, eu acho que é isso. Não, doutora, eu queria agradecer demais a sua parceria e também a da HC Cardio por topar essa live tão especial no Dia do Cardiologista, que a gente está encerrando agora. Eu sei que eu acho que se a gente tivesse uma noite toda, a senhora ficaria aqui dando aula, que realmente essa live foi uma aula, com muito conhecimento. E aí eu queria saber se a senhora tem uma consideração final. E lembrar realmente que essa live, para quem entrou na metade e queria assistir o início, ela vai ficar gravada aqui no nosso IGTV e também vai entrar no nosso YouTube, normalmente amanhã, né? Normalmente tem um prazozinho. E que realmente quem tiver qualquer dúvida sobre a live, sobre o nosso sistema de gestão de clínicas, o Quark Clinic, pode mandar mensagem a qualquer momento aí no nosso direct aqui no Instagram, que sempre vai ter alguém da nossa equipe para atender com muitos solícitos. Obrigada. Eu agradeço a vocês pela essa oportunidade de falar de um assunto que eu gosto bastante. Eu sou empolgada mesmo com a minha profissão, assim como eu sei que todos os colegas que estão aqui também são. Eu sei que tem familiares, pacientes, amigos, queridos assistindo essa live, então eu queria agradecer a presença de todos. E minha última mensagem é: cuidem do que vocês têm, que é mais precioso que a saúde de vocês. Eu digo isso, às vezes eu falo assim, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas meus pacientes brincam, ai, doutora, por que você está tão magrinha? Eu brinco, porque eu me cuido. Então, assim,
a gente não precisa só falar, a gente precisa agir. Então, o nosso corpo, ele deve ser cuidado com carinho. E se a gente cuidar de tudo, a gente vai cuidar do nosso coração, que, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, é o nosso órgão mais nobre, em todos os sentidos. Estou brincando aos colegas de outras especialidades. Então, cuidem, é o momento de mudar, nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde, assim, você que exagera na comida, nos doces, você conseguir se controlar, você que nunca fez atividade física e tem 60 anos, nunca é tarde para começar. Enfim, nunca é tarde você investir na sua saúde emocional e física. Então, essa seria a minha mensagem final. Isso é importante em qualquer faixa etária. Então, vamos investir na prevenção. Eu brinco com meus pacientes. Eu quero vê-los aqui enquanto vocês ainda não estão doentes. Porque vocês, se vierem doentes, provavelmente eu falhei na minha tentativa de fazê-los ficarem saudáveis. É isso. Não, agradecer muito, doutora. Realmente foi uma aula. Só não vou dizer que o coração é o órgão mais importante, porque senão já está causando aqui discussões nos comentários. Mas um bom final de semana para todos que estão assistindo. Eu agradecer novamente, imensamente a doutora Isabela e também a toda a equipe do HC Cardio que está entrando aí nessa parceria com o Quark Clinic. E reforçar que a nossa live vai estar disponível no nosso GTV assim que encerrar. Então, quem pegou metade para o final e quer assistir o início, pode assistir. E também qualquer dúvida, estamos disponíveis no nosso direct, né? Para quem não sabe, o Quark Clinic é um sistema de gestão de clínicas que inclui diversas funcionalidades, desde prontuário eletrônico, a telemedicina, a parte financeira, a gestão de estoque. Então, estamos sempre à disposição. E um bom final de semana para todo mundo. Obrigada para todo mundo que participou. Obrigada. Um abraço a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.